Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros participam do nosso programa comentando sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse nosso site no YouTube www.youtube.com.br/Farofa Crítica. A intolerância religiosa é um dos maiores problemas do Brasil. Atualmente, várias religiões de matriz africana, casas de candomblé, de umbanda, têm sido violentadas no seu livre direito de expressar religiosamente. Apesar do Estado brasileiro ser laico e de garantir a livre expressão religiosa, esse direito não é garantido para a maior parte das religiões de matriz africana. Para falar sobre esse assunto, Farofa Crítica recebe hoje Elcio Barbosa Júnior, historiador, professor de história e um dos ativistas da luta contra a intolerância religiosa. Elcio, obrigado por estar presente aqui no nosso programa, consertando o nosso convite. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é que anda essa luta aí das religiões de matriz africana contra a intolerância religiosa, né? Você tem atuado muito nisso. Então, primeiramente, agradecer, professor Denis, pelo convite, né? E é sempre bom ter canais de comunicação para nós estarmos falando um pouco sobre a nossa vida, quem nós somos, né? Infelizmente, não é coisa da atualidade contemporânea. Desde a época que nós fomos trazidos para cá, os nossos antepassados, sofremos esse processo de massacre mesmo, de limpeza étnica, até posso dizer. É meio pesado falar isso, mas perpassa por essa questão. E é justamente pela questão da nossa própria origem, né? Mas, por outro lado, existe a resistência dos nossos mais velhos, que estamos hoje aqui, podendo estar falando sobre isso e estar denunciando, de uma certa forma, também, e estando aberto para as pessoas conhecerem, né? E você tem atuado muito lá na região de Cotia, né? Em relação a isso. Como é que é a situação em Cotia? Então, somos da região de Cotia, temos uma casa, é a Casa de Airá Tradição e Cultura, que na verdade se configura como uma ONG, né? A proposta inicial é uma casa de formação cultural, mas que agrega todos os outros, né? Então, desde 2007, nós vamos fazendo ações pontuais na cidade de Cotia, justamente para não só a questão das questões das casas, do nosso sagrado, mas de todas as manifestações culturais afro na região. Temos a Congada de São Benedito, que atua há mais de quase 70 anos, 66 anos, no falecido Seu Dito. Hoje as filhas que continuam com a Congada, né? Casas tradicionais de matriz africana. Temos uma estimativa para mais de 300 casas na região. É um município muito grande em termos de extensão territorial, né? E acreditamos até para a questão da própria especulação imobiliária aqui próximo de São Paulo, com uma divisa com São Paulo, as pessoas necessitam inclusive do espaço da natureza, acabam indo para lá, migram para lá. Não temos uma estimativa oficial, né? Mas eu iniciei no 2006, né, um processo de estar identificando, vendo onde estavam essas casas. Eu pessoalmente consegui visitar 100. 100 né? casas? 100 casas. Então tem... Só naquela região ali? Só naquela região, que faz divisa com Ibiúna, né, e vem até o quilômetro 21 da Raposo. Tá. Então é muito extenso e passa pelo município de Vargem Grande, que outrora era Cotia também. E qual que é a situação dessas casas? Como é que é? É uma precariedade, é uma diversidade? Como é que é? O cenário ele é bem diverso, né? E pela própria natureza do nosso povo, você tem de casas pequenas a casas grandes, né? E naturalmente, cada qual tem a sua articulação, né? As que são mais articuladas conseguem ter mais espaço de contato com a sociedade e até de defesa. E as que têm menos articulação acabam sofrendo mais os aspectos da própria intolerância com relação ao processo do Sagrado Nosso. E o poder público, como é que tem atuado em relação a isso, né? Apesar de ter uma garantia legal, né, da livre expressão, infelizmente isso não... Parece, né? Infelizmente, existe nós somos invisíveis, né, perante os olhos do poder público. Quando levei até essa situação, atuei, sou professor da rede municipal de Cotia, atuei por 5 anos na Secretaria de Educação, para poder implementar a Lei 10.639, né, e posteriormente aos 1.645,
para trazer Que é a lei que torna obrigatório ensino de história da África, cultura afro-brasileira nas escolas, né? Infelizmente, né, tivemos que, através da própria Defensoria Pública, acionar o município, né? Não só Cotia, mas é uma realidade, infelizmente, nacional. Né? Ao invés do próprio MEC, né, fazer o seu papel de incentivar, que na verdade não estamos falando das leis, estamos falando da 9496, da Lei de Diretrizes de Base da Educação, que essas duas leis, a 10.639, ela altera a LDB. Altera a LDB. Né? Então não estamos, no caso, inventando nada, nem criando nada. Né? É implementar, no caso, a lei. Isso é uma coisa interessante, né? Eu cheguei a fazer uma consultoria, eu acho que foi em 2007, não tenho certeza, 2008, lá na CEPIR Nacional, quando tinha a CEPIR, né, que é a Secretaria de Igualdade Racial no governo federal, na época da Matilde Ribeiro ainda, né? A Matilde era ministra. E a consultoria que eu fiz foi para a implementação da Lei 10.639, né? Como é que seriam os projetos de implementação. E eu fiz parte de um grupo de trabalho do MEC, até o professor Walter Silvério, da UFSCar, era um dos coordenadores. E naquela época tinha um técnico, eu esqueci o nome dele agora, um técnico da SECAD, né, que é uma secretaria responsável por isso, do MEC, que o Bolsonaro extinguiu agora, né, Secretaria da Diversidade. Ele falou o seguinte: olha, vocês aí fazem uma fala errada, né? Não é 10.639, tem que falar LDB. LDB, Né? Porque o caput, né, da lei 10.639, ele altera, né, a lei de diretrizes e bases, né? Isso. Então você não ter, por exemplo, esses conteúdos aí da 10.639 é a mesma coisa que não ter português e matemática. Sim, sim. Né? E não tem essa dimensão, né, que é. E essa dimensão histórica de reconhecimento das matrizes que formaram a sociedade brasileira não pode ser negada. Né? Mas, infelizmente, devido ao próprio processo educacional, o processo de formação nacional e aquele complexo de eu não me misturar, né? Essa questão do complexo de vira-lata. Certo. O que está bom está fora. Né? E existe essa negação. Mas, por outro lado, a grande contradição é que a sociedade ela é permeada de símbolos, né, de tradições indígenas e africanas. Certo. Não tem como negar isso. Até na própria geografia física, parafraseando o próprio professor Munanga, com a geografia física. Né? Então, nosso povo é negro. Certo. Metade da população, né, estatisticamente, foi quantificada nesse sentido e as pessoas estão autodeclarando enquanto tal, né, não dá para negar esse passado e a presença cultural nossa. Uma incompreensão que tem muito da 10.639 é justamente essa ideia de que ela está fazendo o proselitismo religioso, né, das religiões de matriz africana. Então, as resistências maiores que estão correndo em relação a essa lei justamente desses setores aí, fundamentalistas, evangélicos, né? Desde professores até pais de alunos, ou alguns alunos mesmo, né? Gestores da educação. Como é que você enxerga isso, né? Porque, na verdade, assim, eu já li, né? Eu trabalhei com isso e tal, não é uma lei que propõe isso, na verdade, é você conhecer nessas raízes todas. Como é que você enxerga essa narrativa? É uma construção, uma forma de deturpar a lei? Por que ocorre isso? Um grande equívoco, né? Não sei se é um equívoco proposital, mas é um grande equívoco, vou usar esse termo melhor. Mas é justamente isso, não é se fazer processo de proselitismo. Né? Quando eu falo da tratativa das comunidades e povos de tradição, eu estou falando da questão cultural. Né? E dentro do bojo cultural, naturalmente, eu tenho a própria expressão do sagrado. Certo. Né? Então, é natural que quando você faça, dentro das matérias, vamos pegar especificamente de história, que é a minha área, você fala da composição social de um determinado povo, você perpassa para a questão de como se organizavam socialmente. Né? E, naturalmente, você passa para a questão religiosa também. Você pega os conteúdos de história, você fala sobre Roma, Grécia, você fala da religiosidade desses povos, sem problema algum. Né? Mas quando você se remete para a atualidade, ou contemporânea, ou para a nossa realidade, acaba vendo assim, vocês estão falando de religião. Não estou falando de religião, estamos falando de tradição cultural. Certo. Né? Que, por que você usa esse fio no pescoço? Faz parte da minha tradição cultural. Né? Eu não estou discutindo o sagrado, mesmo porque o Estado é laico. Certo. Né? Se porventura eu toque numa parte da minha mitologia, do meu sagrado, é consequência do próprio processo de estudo e de conhecimento. Certo. Né? Mas as pessoas, por não enfatizar esse lado, e aí não tem como você não negar o aspecto do racismo estrutural que está aí. Né? Então, a demanda da intolerância, ela está intimamente ligada ao racismo. Certo. Né? Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Então, você acha que o racismo estrutural é que tem impedido tanto a aplicação da 10.639, né, como também essas atitudes aí de intolerância religiosa. E como é que isso fica num governo, né, como esse que nós estamos vivendo agora, o Bolsonaro,
que tem uma das suas bases de tentações justamente é esse fundamentalismo religioso, né? Você tem uma ministra aí dos direitos humanos que tem esse perfil. Como é que está a situação agora? Tem piorado? Quer dizer, essas atitudes intolerantes do presidente da República têm incentivado essas práticas de intolerância? Como é que você tem visto isso? Para ser bastante simpático, né? Vamos dizer outras palavras, está complicadíssimo, né? A situação. As estatísticas, até todo mundo achando que tem necessidade de ler um Disque 100 de denúncia, então essa religiosa, infelizmente isso só vem crescendo, né? Tá. E fora as nossas comunidades que não têm acesso aos canais de comunicação, que é feita, eu acho que a internet hoje faz um papel muito bem nesse sentido e supre essa necessidade, as denúncias diárias que nós recebemos. Que tipo de denúncias são mais comuns? Desde do insulto, né, moral do outro, de diabo, demônio, né, e de você destruir espaços, no caso de comunidades. Certo, sagrados, né? né? Então a pessoa adentra esses espaços, quebra, chuta, né, e existe uma ligação com o próprio, as próprias, os criminosos instituídos, vamos por assim, né, que acabam assim encampando essa ideia também, né? De que tem que se destruir. Vocês são o símbolo do demônio na Terra e tem que se destruir. A semana passada recebemos, através do WhatsApp, mesmo denúncia das nossas comunidades da Baixada Fluminense, que os traficantes, de forma bem educada, mas com um fuzil nas costas, batendo nas casas. A partir de hoje o chefe pediu para não ter mais nenhum isso até ganhou na mídia, né? Está tendo esse processo aí rápido, né? As comunidades conseguiram mobilizar o governo do estado do Rio de Janeiro, o governo, para poderem ter investigação. As pessoas têm medo de denunciar devido às represálias, né? Sim. E aqueles que não têm essa represália diretamente aqui, né, contam assim, com a falta de informação do próprio poder público. Né? Então, acho que uma parceria legal, penso na cidade de Cotia, mas estão tentando fazer, é com a OAB da cidade. Já estivemos o ano passado conversando com o presidente da OAB, houve agora uma mudança de presidente, mas ele existe, no caso, os espaços, um advogado que administra a questão dos assuntos religiosos, né, de intolerância, de estar promovendo roda de conversa com os próprios advogados da região. Certo. Né, e levar essa discussão para o próprio poder público e quiçá, até nas universidades de direito. Né, a gente tem que discutir determinadas ações, acho que não dá para ignorar mais. Assim como a questão dos povos e tradições africanas, como os indígenas também. Né? Perfeito. Não pode ter mais essa falta de conhecimento. Né? E isso perpassa diversos setores da sociedade. Só citando um exemplo, tivemos uma situação na região de Cotia, lá de denúncia de discriminação dentro das escolas, do próprio município. Né? Na época, fiz até uma intervenção junto com a autoridade religiosa da autoridade tradicional da casa. Fomos até a Secretaria de Educação, conversamos com a Secretaria de Educação da época, né? Se resolveu, de certa maneira, a situação. Né? Mas é uma coisa que está incrustada. Então, tem que haver esse processo de sensibilização, de formação mesmo desses atores, né, os professores, que não dá você ser professor e trabalhar com essa diversidade e você se posicionar, né, de maneira intolerante ali dentro da sala de aula. Né? A mesma questão dos médicos. Né? Dos médicos, porque... De médico também tem, que você dentro das tradições, existe um processo iniciatório, né? Certo. E como a nossa religião é uma religião que é bastante invasiva nesse sentido, ela é plástica, né? Então, se eu vou de repente com um fio de conta no médico, existe uma certa ignorância, né? No sentido assim de tratar mal, por que você está com esse fio no pescoço? O que significa isso? Certo. Né? Então, de atender de maneira assim, não assim, no caso cortês. Certo. Né? Fazer outras palavras. Sendo muito educado, né? Teve também outra forma de intolerância religiosa, foi essas leis aí que tentaram ser aprovadas em alguns parlamentos, né, municipais e estaduais, de proibição de sacrifício de animais, né? E isso até aproveitou-se de forma oportunista aí esse segmento aí naturalista, né, ecológico e tudo isso, né? Como é que foi isso, né? Teve até uma ação judicial, uma demanda judicial que o Dr. Regio Silva Júnior, né? Isso. Caminhou. Como é que foi isso? Ela começou, na verdade, no Rio Grande do Sul, né? A formação contra o estado do Rio Grande do Sul, que lá foi autorizado o chamado abate religioso, né? Abate religioso, que é até pra gente mudou a nomenclatura mesmo, que a semântica sacrifício não tem muito a ver com aquilo que nós fazemos em nossas comunidades. Então, abate religioso. E a partir daí, aqui na cidade de Cotia, um vereador também, em 2017, né? 2018, dizendo lá,
saiu também com essa demanda da questão de proibir o abate religioso. Em defesa dos animais. Houve toda camuflado, né? Uma linguagem camuflada para poder você exercer esse racismo religioso em relação às nossas casas. Saímos vitoriosos, teve o julgamento no STF, né? Mas para além da questão do abate religioso, isso é até uma discussão para o nosso povo, existe essa questão de nós não sermos somente, no caso, religião. Certo. Somos povos de tradição. Né? A religião é um elemento que está dentro desse contexto. Até porque... Até o nome religião é meio impróprio, né? Porque é religar. E é impróprio até para você lidar com a própria sociedade. Né? Que o próprio governo. O governo ele não pode estar se comprometendo. Né? Ele é laico, o governo. Sim, Então, quando eu vou tratar das minhas questões do meu grupo, da meu grupo de pertença, eu vou enquanto povo, no caso, povo de tradição. Certo. Né? Então, hoje está se encaminhando, nós estamos fazendo essas discussões internamente mesmo, entre os nossos, né? E levando essa discussão também para os outros pares também, para a própria sociedade. É um caminho difícil ainda, bastante assim, doloroso, né? Porque você fala de sua vida, né? Você está tratando, não são questões distantes, assim, não é do sapato, da meia que você está falando, né? Mas eu estou falando de um processo de ser. Né? Então isso acaba sendo muito difícil. Mas tem que ter, de forma cotidiana, né, se mostrar aquilo que nós somos. Mas é assim, a luta não para, é constante. Eu participei de um projeto de pesquisa um tempo atrás, né, foi em 2001, que foi financiado pela Fundação Palmares. Né? É um projeto de pesquisa que buscava fazer um levantamento do cenário das religiões matriz africana, né, no Brasil, né, em várias cidades brasileiras. Né? É um projeto que foi realizado por uma organização não governamental, que é o Negro, né, em convênio com a Fundação Palmares. Né? Houve um problema seríssimo aí, né, que o pessoal acabou abandonando o projeto, né, não prestaram contas, né, e acabou a coisa sobrando nas minhas costas. Eu estou com uma dívida enorme aí por conta dessa pisada na bola aí dos companheiros aí, né. Mas aí o que é interessante nesse projeto, nos dados que nós conseguimos sistematizar, né, então, eu tenho até alguns dados sistematizados, é uma precariedade muito grande, né, em umas casas, né. Algumas delas estão, até do ponto de vista físico mesmo, né? Problema ambiental, problema de saneamento básico e tudo isso. E uma coisa que a gente percebeu é que quando os sacerdotes eram pessoas negras, essa precariedade era maior, né? E quando são pessoas brancas, não, né? Então isso mostra que a casa acaba dependendo um pouco do perfil social, né? E racial do próprio sacerdote, né? Como é que você vê isso? Aquilo que eu havia falado anteriormente, né? Essa questão do racismo estrutural, ele está embutido, está na sociedade, está no inconsciente coletivo, de uma certa maneira, de forma negativa, né? E acaba interferindo em todas as ações nesse sentido. Tivemos alguns ganhos. O Axé Iliobá, aqui na região do Jabaquara, ela foi tombada pelo Condefap, né? No estado da Bahia, diversas casas centenárias já foram também tombadas pelo patrimônio histórico também. Né? E para além disso, a gente está conseguindo agora fazendo uma conexão internacional, né? Como nós somos povos de tradição, no caso nós somos iorubás, né? Tem o povo banto, o povo jeje também, fazendo essa conexão internacional com os nossos lá em território africano. Certo. Então, algumas casas, a Roça do Ventura aqui na Bahia, no Recôncavo Baiano, foi reconhecida enquanto território jeje. Né? Então, no caso, ele hoje é reconhecido enquanto consulado jeje aqui no Brasil. Né? Então é um ganho nesse sentido para poder marcar esse território enquanto povo de tradição. E a nossa preocupação, a nossa luta agora é nesse sentido de conscientizar os nossos, né, dessa importância que, para além da ação religiosa, nós fazemos parte de um povo de tradição. Então, justamente, está trabalhando em cima nesse sentido, se organizando nesse sentido. Né? E naturalmente, isso vem junto, isso abarca outras lutas, a luta do racismo vem junto. É automático isso. Não tem como, né? Não é que vocês estão excluindo, não. O orixá não escolhe etnia. Escolhe, no caso, pessoas e filhos. Né? Então, não estamos excluindo. Mas tem que se deixar claro que somos, sim, descendentes de povos africanos e negros. Assim como, né, outras religiões, por exemplo, tem negros na região católica, evangélica, e você tem as referências, né, judaico-cristãs, né, não se aparece. Ninguém nega esse passado. Né? E está aberto a todos.
Mas aqui acho que a luta ela é sempre, nunca ela é única, ela vem, é um bojo, né? É uma teia que a gente fala. Então você trabalha esse aspecto, você trabalha outros aspectos junto, que essa é a questão da inclusão social, da própria promoção humana. Muitas das nossas casas, os nossos mais velhos, têm dificuldade de acesso à saúde, né? Então você vê lá muitas das nossas mães mais velhas com reumatismo, problema de dentição, diabetes alta, hipertensão arterial, né? E precisa ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, de repente não encontra. Não é uma realidade específica do nosso povo, é da população pobre do Brasil, mas nós estamos dentro desse caldeirão. Então, exigir a formulação no caso de políticas públicas para atender essas necessidades, né? E, juntamente com isso, discutir a questão do racismo. Certo. Né? E já existe em algumas cidades, no Embu das Artes, existe a Coordenadoria da Saúde do Negro, no Rio Grande do Sul e em Recife, né? Que é para justamente fazer esses levantamentos, para atender as demandas de saúde, as demandas sociais que nós, no caso, precisamos. E a regularização das religiões? Existe um trabalho nesse sentido, né? Reconhecimento do sacerdote enquanto trabalhador, né? Até para ter reconhecimento de direitos previdenciários. A regulamentação das casas, por exemplo, você tem a isenção de IPTU, né, para alguns templos religiosos, né? Sim. Como é que tem sido isso nas cidades? Isso tem acontecido ou há uma dificuldade também? Não tem. Mesmo na região de São Paulo, mesmo na própria região que eu estou de Cotia, você tendo a regulamentação que o município pede, você consegue a isenção do IPTU, né? E hoje acho que a grande necessidade é se reconhecer enquanto povo de tradição. Estou batendo muito nessa tecla, entendi. né? Tá. Que é para justamente mudar um pouco esse foco de religioso, religioso, tá. né? Então, enquanto povo, nós reconhecemos enquanto povos e comunidades de tradição, certo. E juntamente com isso, automaticamente vem esse reconhecimento social também. Entendi. Né? Fazendo um paralelo, a grosso modo, né, quando a gente fala da religião católica, né? Existe o Estado do Vaticano, Sim. que é independente da Itália, né? Sim. E justamente nós fazemos parte de povos de tradição, que por circunstâncias históricas estamos aqui, a própria diáspora. E é legal que os governos africanos estão reconhecendo, tem o Ministério da própria diáspora, o governo iorubano, estão reconhecendo essa diáspora negra que houve do seu país. Né? Então está vendo essa reconexão novamente. Perfeito. Agora quando eu estive em Genebra, né, está se montando a nível das Nações Unidas o Fórum dos Afrodescendentes, né, até para repensar aí as aplicações. Repensar não, para pensar a aplicação dos acordos aí, né, das definições da Conferência de Durban, né, de 2001, de combate ao racismo. Então acho que essa temática é importante, né, até para você criar essas conexões internacionais. Né? E aqui no Brasil temos um fórum, né, é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutrição dos Povos de Tradições Africanas. Certo. Né, ele começou no estado do Rio Grande do Sul e nós estamos fazendo um diálogo com todos os outros estados do Brasil, para justamente trazer esse reconhecimento enquanto povo de tradição. Né? Muito bem, Elcio, estamos encerrando aqui o nosso programa, né? O tempo é curto, né? Fala um pouquinho da Casa de Airá, né? Onde ela se localiza, que trabalho ela tem feito, né? Fazer um merchan aí. Opa, aproveitar aqui. Obrigado pela oportunidade. A Casa da Airá Tradição e Cultura, ela foi fundada em 2007, com o propósito de reconhecer as tradições afrodescendentes da cidade e região. Né? De lá para cá, nossas ações têm sido através de cursos, de palestras, de assessoria às casas de tradição da região. Né? Estamos hoje com um espaço físico, não está totalmente pronto ainda, né? Mas temos um espaço físico na região do distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. E estamos assim, sempre, quando possível, presente nas ações que são feitas relacionadas à questão afrodescendente. Né? E onde pode achar Casa da Airá? Tem página, tem no Facebook, temos uma página, Casa da Airá Tradição e Cultura. Né? E lá, geralmente, nós postamos tudo aquilo que é relacionado à cultura e tradição afro-brasileira e fora também afrodescendente no mundo. A gente procura estar colocando lá na página do Facebook. E tem no nosso e-mail também, é casadairá@gmail.com. Ok. Né? Tá em contato com a gente aí. Beleza. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu Elcio Barbosa Júnior, professor de História, e que falou sobre intolerância religiosa e racismo. E para encerrar, uma frase de Daniel Belgasso. A intolerância religiosa é produto da vaidade de se achar o único correto.
Um grande abraço e não esqueça de acessar nossas redes sociais e inscrever-se no nosso canal no YouTube. Até a próxima!